Bom, galera, esse é um trabalho do segundo ano B da Escola João Lourenço Rodrigues. A gente é uma turma de 7 alunas. Algumas ajudaram um pouco para achar a dissertação do trabalho, que foi algumas alunas como a Graziella, a Larissa Nalim, a Alana Novaes. Também ajudei a construir a dissertação. Com a ajuda da Júlia, a gente também conseguiu fazer uma união das dissertações que a gente conseguiu achar e conseguiu unir tudo e organizar de um jeito que todos possam entender. Teve também a Rebeca, que produziu o roteiro, que é pra gente estar passando esse vídeo de hoje. E eu, que vou apresentar, também com a ajuda da Rebeca. Oi. O tema vai ser racionalização da produção e tendências contemporâneas no mundo do trabalho. Mas pra gente entender um pouco desse assunto, a gente precisa também de ter a ideia do que é racionalização. A ideia de racionalização na sociologia quer dizer que a pessoa precisa começar a pensar para conseguir desenvolver algum projeto, algum produto. Então essa é a ideia principal do nosso vídeo, que é o maior rendimento em menor tempo. Ou seja, é uma produção em que você tem um trabalho complexo, dividido em várias etapas por pequenos trabalhinhos, em que você tira aquele tempo que seria jogado fora enquanto você está fazendo um movimento grande, para que esse movimento encurta. É uma produção em que há diversificação de trabalhos complexos em trabalhos bem menores, onde o tempo influencia nisso, ou seja, o tempo ele diminui e a produção aumenta, que é a ideia de Taylorismo. E o Taylorismo, ele é o nosso principal fator e se baseia na ideia de racionalização. O Taylorismo é uma divisão do trabalho em simples tarefas executadas por deslocamento com o intuito de aumentar a produção. Ou seja, o cara que tá lá fazendo um certo movimento e ele faz vários movimentos, o Taylorismo vai fazer com que ele diminui esse movimento e ele faça apenas um, vai passando para os outros para, assim, diminuir o tempo e assim a produção ser maior. Então, se todo mundo fizer um tipo de movimento e esse movimento for curto, então a produção vai ser mais rápida, porque um vai passando pro outro e assim vai conseguindo criar as coisas. Bom, vamos voltar no ano de 1913, onde Henry Ford tinha uma indústria automotiva muito grande. Ele, observando seus operários, pensou na seguinte questão: por que levar os operários ao trabalho se posso levar ao trabalho até os operários? Foi aí que surgiu os tapetes rolantes, que levavam as peças até os operários, sem fazer com que eles se deslocassem de um lugar até o outro, perdendo o tempo deles para buscar essas peças. Bom, então não havia gestos inúteis, nem perda de tempo, transformando aquela indústria numa linha de produção uniforme e padronizada. Consciente do que é o Taylorismo, como que surgiu a ideia do Taylorismo, mas por quê? Por que eles tiveram essa ideia? Por que eles resolveram mudar? Então aí que começa a entrar a história. A história que, infelizmente, a gente estuda história, mas tudo bem. A história vai entrar também nessa parte da sociologia. Eu separei a história em várias etapas, em 6 etapas, para ficar mais fácil de entender aonde que o Taylorismo começou a entrar, aonde que a racionalização do trabalho começou a se desenvolver. Então, o primeiro passo foi os primitivos. Os primitivos, eles não pensavam para produzir, era por instinto. A sociedade dos primitivos não tinha uma separação de uma organização dos deveres. Arte, religião, magia, era tudo uma coisa só. Então todas as coisas que eles produziam eram sempre voltados para essa ligação. Ou seja, eles acreditavam em magia, então todo o trabalho que eles faziam era voltado à magia. O ser humano era um ser abstrato, ele não tinha o saber, o porquê que ele estava fazendo aquilo. Ele agia por instinto e pelas necessidades dele. Não havia competição para gerar lucros, não havia aluguéis, não havia compras. Ou seja, tudo ali era uma comunidade onde eles se desenvolviam com eles mesmos. Já na antiguidade, as pessoas, elas tinham já uma separação de classe. Existiam as pessoas que estavam aprendendo a fazer as artes mecânicas e elas eram desvalorizadas. E apenas os guerreiros e os sacerdócios eram os consagrados da história, os superpoderosos, os que mereciam realmente algum mérito. Então, de alguma maneira, a sociedade ela precisava se sustentar. E já havia algum tipo de trabalho feito de uma pessoa para outra, no caso, vulgo a escravidão. No Renascimento, há a quebra da discriminação da vida do trabalhador. É uma época em que há uma transformação na vida social medieval. E é nesse momento que objetividade e foco racional é colocado em questão e as tradições são deixadas de lado, aumentando o auge da ciência na qual há necessidade de mercadoria. Chegamos ao ponto
da Revolução Industrial, que é a transformação radical da cultura material do Ocidente, e é o período em que há uma questão de aplicar a ciência no tratamento dos problemas sociais, e isso é colocado em prática ao início dos grandes centros industriais, e cada um trabalha no que sabe fazer. Fourier, Owen e Blaine foram grandes representantes da época, que fizeram estudos antes mesmo do Taylor. O Taylor foi o ponto principal no trabalho com a organização racional. Tem origem protestante e buscou nos seus trabalhos uma lógica de produção, de desdobramento do trabalho para inúmeras tarefas simplificadas, cronometrando e contabilizando movimento, ciência no lugar do empirismo. Ford foi responsável pela linha de produção em massa, desenvolvendo uma classe de operários com poder, com a execução contínua do trabalho. Só que há uma crítica muito grande em cima do método em que é o Taylorismo, que é a ausência de estudos sobre os operários. Sim, a gente tem que lembrar que os operários são seres humanos também. Ou seja, seres humanos não são máquinas. Temos necessidades fisiológicas, sentimentais, psicológicas. Então isso tudo influencia no modo em que o trabalhador está sendo colocado diante do trabalho. Ou seja, a racionalização do trabalho só foi se desenvolver depois de muito tempo, depois de muita história, e isso também desenvolveu nem sempre as tendências contemporâneas do nosso mundo do trabalho foram as mesmas. Foi se desenvolvendo diante das necessidades, diante dos padrões de uma sociedade, diante do que a pessoa achava que era necessário para manter aquilo como uma ordem, como uma necessidade, como uma tendência. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se não entenderam, comenta aqui embaixo pra gente saber qual foi o ponto que ficou mal explicado, ok? Beijo.